Davi, eu posso tirar uma foto com você? Davi? Quem é Davi? Meu nome é Kátia. Eu não sei se você aí em casa sabe, mas a Natália é a pessoa mais desligada do mundo de celebridades. Gente, eu não faço ideia de quem são essas celebridades do momento. Aparece um monte de nome novo que eu não faço nem ideia. Eu lembro de um carnaval que a gente passou e tinha umas meninas fantasiadas daquela menininha do clipe da Cia, e a Natália não sabia nem quem que era. Pior que eu conhecia a música. Mas na última semana, especificamente de 2016, a cantora Ludmilla, você sabe quem que é a Ludmilla, Nath? Então, eu já ouvi falar, eu confesso. Acho até que ela já teve outro nome antes, não é mesmo? Ela usava um outro nome. Exatamente. Antes dela ficar super famosa, ela era conhecida como MC Beyoncé, ou Beyoncé. Ah, ok? tá. Então, mas assim, eu conheço das pessoas falarem, mas eu nunca ouvi nada, assim, deve ter ouvido, mas assim, eu não sei quem é ela. Mas então, a MC Beyoncé, ou a Ludmilla e tal, se envolveu numa situação um pouco desagradável na semana passada. Segundo um vídeo que ela mesma postou, ela tava no Sheraton, lá no Vidigal, aí no Rio de Janeiro. E aí ela desceu pra uma praia, que é uma praia particular. E aí algumas pessoas, crianças, pediram pra tirar foto com ela. E aí fala, Ludmilla, vem, deixa eu tirar uma foto com você. E ela, Ludmilla? Eu não sou Ludmilla. Aí o povo falava, não, mas é o quê? É Beyoncé? Ela, não, que Beyoncé? Meu nome é Kátia. Kátia cega, né? Ela fez a Kátia cega. Ela fez a Kátia cega nesse momento. E não tirou foto com as pessoas. Depois ela postou um vídeo falando que ela tava com medo de ser assaltada e não sei o quê. Que pra mim não colou muito a história justamente porque ela falou que tava numa praia particular. Se era uma praia privada... Não é mesmo? É um pouco difícil, tipo, sei lá. E, gente, ela é da favela, né? Vamos lá, tipo, ela tem a malemolência da vida. Não é verdade? Mas ela tava com um cordão de ouro que tava escrito o nome dela. Escrito Ludmilla. E ela disse que o nome dela não era Ludmilla. E ela falou que o nome dela é Kátia. Mas ela se chama Kátia de verdade? Não, o nome dela é Ludmilla mesmo. O nome é Ludmilla? É. Tipo assim, ela teve uma crise de identidade naquele momento. Pode ser ela que queria se chamar Kátia, né? Tipo, a trauma de infância dela. Ah, eu quero entrevistar essa mulher, gente. Perguntar o que aconteceu nesse momento. Você também é foda, né? A pessoa é famosa, aí ela meio que é obrigada a ser feliz o tempo inteiro, né? Óbvio que não tem que ser escrota com as pessoas. Fazer a Kátia cega maluca, né? Tipo, mas sei lá, tipo, às vezes dá uma... Tipo, hoje não, paro. Entonces, aí o Davi me falou que esses dias aí rolou outro papo aí com uma artista internacional, outro caô aí. Só que, novamente, eu não faço ideia de quem seja essa pessoa. Mas o mais legal é isso. Eu falo, Nath, você viu a história lá da Azealia Banks? Aí eu falo, eu acho que eu ouvi falar. Mentira, não sabe nem do que eu tô falando. Tá lá no Google procurando. Já suando, nervosa, me sentindo pressionada, né? Tipo assim, caralho, ele vai me achar idiota se eu não souber quem é. Fiz meu papel, mas aí depois eu fui sincera. Eu falei, Davi, não faço ideia de quem seja. Me atualiza mesmo assim. Mas nesse caso, eu não vou te julgar, porque a Azealia Banks é Azealia Who, né? Quem é essa mulher? Mas é uma rapper americana aí que esses dias ela colocou um vídeo no Twitter dela fazendo uns rituais que, sei lá, da religião dela, magia negra ou sei lá o quê. E a Cia, que a gente falou no começo do vídeo, que é uma queridinha do Brasil, não sei porquê, a Cia é uma australiana que virou querida do Brasil e isso é muito bom porque é uma das artistas da atualidade que eu gosto muito. Nossa, adoro. Então, depois que o Davi me mostrou quem ela é. Depois que ela viu quem que é a Cia. Amei, cara, sério. Cia, ó, a gente vai chamar você um dia no nosso canal, você vai ver. Aí a Cia fez um comentário no Twitter dela falando da Azealia Banks. Você sacrificar animais pra se autopromover é ridículo e não sei o quê. E não colocou o nome dela, só colocou, tipo, como indireta mesmo. A carapuça serviu perfeitamente. E ela respondeu ainda, falando, e você que tem essa cara feia, tipo, briga de escola, ai, sua sabe? boboca! Já não gostei dessa garota, essa Zé Ninguém, porque ela faz sacrifício de animais. Gente, pelo amor de Deus. Sério, prende essa menina, gente. É minha religião. Caralho, sério, não tem por que fazer isso, cara. Sacrifício animal. Tipo assim, eu sou totalmente contra sacrifício animal até pra alimentação. Mas, tipo, na nossa sociedade isso é comum, né? Então, cara, tipo, justificar a alimentação é plausível dentro da nossa sociedade, né? Tipo assim, estamos matando para nos alimentar. Agora, caralho, matar por uma questão de ritual...
Cara, e justificar como se, tipo assim, isso é uma coisa pessoal minha religião é assim, gente, vamos rever essas religiões, né? Em vez de matar um bicho, vamos no asilo levar alimento, levar não sei o quê, né? O pior não é nem isso. Beleza, se ela fizesse os rituais dela lá e, tipo, ninguém ficasse sabendo, porque ela tava matando galinha, que é um animal que a gente mata mesmo. Eu não mato, não. Nem como. Mas enfim. Tá, mas ok. Apesar de eu não ser vegetariano, pra mim, galinha é um dos piores animais pra se matar, mas outro dia eu falo sobre isso. E ela colocar isso no Twitter, sabe, pra todo mundo ver e não sei o quê, e esperar que não vai receber reações negativas em relação a isso. Gente, mano, o pessoal desculpa, às vezes bota uma né? foto que é ok e recebe coisas negativas. A pessoa posta uma frase de bom dia, recebe coisas negativas, tipo assim, fica dando bom dia o dia inteiro, não sei o quê. Caralho, imagina fazer um vídeo fazendo sacrifício animal. Ela esperava o quê? O mundo inteiro aplaudindo. E aí ela xingou a Cia de feia e falou que a Cia fica escondendo o rosto durante as apresentações dela porque ela é muito feia e que ninguém aguenta olhar pra cara dela. Cia, que é uma queridinha do Brasil, fez os brasileiros se revoltarem contra a Azealia Banks. E usava o termo Black Magic, né, magia negra em inglês, e alteraram pra Black Whore, que seria tipo puta negra. Aí ela veio e respondeu no Twitter dela falando: até quando esses vândalos do terceiro mundo, se referindo ao Brasil, nós no caso, esses idiotas de terceiro mundo vão ficar aqui fazendo spam com esse inglesinho de merda deles. Vão cuidar da sua economia primeiro, depois a gente conversa. Ela foi lá e comentou outra coisa ainda no Twitter dela, ainda se referindo ao Brasil, e falou: eu não sabia que na favela tinha Wi-Fi. Aí. Na boa, ela veio da favela dos Estados Unidos, né? Tipo, muitas aspas, né? Exato, do gueto, exato. sei lá da onde. Ela veio do ghetto lá dos Estados Unidos e fala da favela do Brasil. Minha filha, te manca. Achei que o comentário do cara foi pesado. Ele acabou ofendendo a questão da pessoa ser negra e não da magia negra. Pô, ofendeu pra caralho. Mas isso não diminui a culpa dela de ter reagido dessa forma. Sua louca. Amiga, sua louca, tá dando close errado. Tá dando close errado. Você... Olha quanta gente tem no Brasil, minha filha. Não queira que a gente se torne seus inimigos. Não, muita gente pra te odiar, cara. Não faz isso. Somos 200 milhões de pessoas contra você, Wagner. Quer dizer... Sua vá... Sua menina. É que ela mexeu exatamente com o povo errado, porque o povo brasileiro é um povo que realmente precisa ser estudado. O nome Azealia remetia muito à marca de calçados Azaleia. Denuncia a marca de sandálias. Isso fez com que a própria Azaleia colocasse no Twitter dizendo: olha, aqui queremos deixar claro que nós não compactuamos com a atitude da rapper americana, e postou a mesma hashtag. Gente, palmas pro povo brasileiro. A conta dela hoje, 2 de janeiro de 2017, foi bloqueada no Twitter. Yes! Vitória do povo brasileiro. Por causa de um cara que fez um comentário escroto, ela ser babaca com a população brasileira toda, principalmente das favelas. Principalmente das favelas. Pô, vacila, hein? A Ludmilla tinha que ir lá dar na cara dela. Kátia, vamos lá falar com a Azealia. Quando você vê uma reação dessas negativa, seja de preconceito racial, LGBT, machismo e tal, você tem que mostrar o outro lado da história de forma positiva e não chegar ofendendo, porque se você vai combater o ódio com mais ódio, você tá criando uma guerra. Gente, o meu ex-namorado, meu primeiro namorado foi mega machista comigo, ele fez altas merdas. E hoje em dia eu falo com ele, meu primeiro namorado. Eu acho que o que ele fez comigo fez com que ele crescesse. Hoje em dia ele é uma pessoa melhor pra esposa dele, por exemplo. Eu fui pra uma balada aí, e 2 vezes uma pessoa chegou e falou assim: você não é o do canal Nada a Declarar? Eu falei: nossa, gente, estou sendo reconhecido nas ruas.